Presidente, Senhora e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Quando houve a decisão do Tribunal Constitucional, eu tenho uma claríssima ideia de ter ouvido declarações do Sr. Ministro Poiares Maduro a dizer que quem já tinha recebido subsídio de férias já não ia, a essas pessoas já não iria ser reposto o diferencial, portanto, o corte que o Tribunal Constitucional tinha determinado que se pagava. E eu pergunto, sinceramente, à maioria, se por acaso houve alguma aclaração do Tribunal Constitucional que fizesse com que o Governo e a maioria de repente acordassem e percebessem que não podiam deixar de repor o subsídio de férias que já tinha sido pago e que, portanto, que acordassem e percebessem que o subsídio de férias era para pagar a toda a gente por inteiro. Não houve, pois não. Houve, de repente, uma percepção de que era impossível levar avante aquela que era a vontade do Governo, que era de não pagar. Agora, relativamente ao subsídio de Natal, nós já percebemos, quer os senhores deputados queiram, quer não, que há duas formas de ler o artigo 35 que toda a gente anda aqui a falar. Há uma forma de o ler com justiça e de uma forma mais favorável a quem trabalha. Há outra forma de o ler com injustiça e de uma forma absolutamente prejudicial a quem trabalha. E essa é a leitura que o PSD e o CDS querem fazer. E, portanto, isto para dizer o quê? Que nós, de facto, estamos aqui perante uma questão absolutamente política. E, portanto, os senhores não queiram uma aclaração de outra ordem que não a da vida concreta das pessoas e da decisão política que urge tomar relativamente a esta matéria. Agora, o que é que eu julgo que os portugueses percebem desta atitude do Governo? E de todas as declarações que foram feitas depois da decisão do Tribunal Constitucional, uma atrás da outra, era sempre aquela atitude de rancor vingativo do Governo, como quem diz, tramaram-nos a nós, Governo e Troika, vejam bem, favorecendo os portugueses, vejam bem que isto é lido assim mais ou menos como uma coisa que trama o Governo. Então o Governo vingativo diz assim, não, a mim tramaram, mas eu agora vou tramar os portugueses e, portanto, não vou pagar por inteiro o subsídio de Natal, que, entretanto, já foi pago entre janeiro e maio. E sustenta-se, portanto, na questão do pagamento dos duodécimos, quando o Governo lembra-se bem que os portugueses e os trabalhadores não queriam um pagamento assim. E aquilo que o Governo foi fazer foi pagar, obrigar as pessoas a receber o subsídio de Natal por duodécimos, que era para ver se disfarçavam, de alguma maneira, os brutais cortes que estavam a fazer nos salários das pessoas. E, portanto, isto, no mínimo, não é sério, senhoras e senhores deputados. As histórias têm que ser contadas até ao fim e por inteiro, vá lá, não é? E os senhores tentam sempre escamotear as coisas para depois se agarrarem a algumas formalidades que só têm sempre o mesmo resultado, que é prejudicar a vida de quem trabalha. É uma coisa absolutamente impressionante. E, portanto, como é que os verdes fazem a leitura deste episódio? É mais uma medida para juntar à coleção de medidas que o Governo toma para prejudicar a vida daqueles que trabalham. É por isso que os verdes daqui dizem justamente aqueles que trabalham devem ter em conta aquilo que o Governo anda permanentemente a fazer para quando for a hora de serem eles a decidir o destino do Governo, aí sim tomarem uma medida clarinha como a água, com uma aclaração perfeita de que este Governo, aquilo que merece de facto, é ir para a rua e não ter outro destino. Sr. Secretário de Estado, agora vir-me diretamente para o Sr. Secretário de Estado para fazer uma pergunta que eu julgo que, cuja resposta os portugueses julgo que deveriam conhecer, que é quanto é que custaria ao Estado pagar por inteiro o subsídio de Natal de janeiro a maio? Que é para nós percebermos que estamos a falar assim de uma coisa tão estrondosa. Muito obrigada.